como que a igreja ela é coberta pela ação do Espírito Santo, como que não faltou nada para a igreja. Jesus, quando falou assim, não vos deixarei órfãos, realmente é assim que ele fez, não nos deixou órfãos, não nos deixou desamparados. Ele iria enviar o Consolador. A gente sabe que isso se torna efetivo na igreja lá no dia de Pentecostes, na leitura que nós fizemos agora em Atos capítulo 2, quando eles estão reunidos. Quando eles estão reunidos e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles são batizados com o Espírito Santo, e a partir daí a igreja tem um poder sobrenatural diferenciado agora para pregar o Evangelho. Logo, o primeiro impacto que eles causam é que Pedro levanta cheio de ousadia e prega Jesus, prega o Evangelho de Cristo, e 3.000 almas de uma só vez, naquele mesmo dia, ouvindo a mensagem de Pedro, se convertem a Jesus e são salvos pelo poder da palavra que Pedro pregou. Mas claro que não foram palavras de Pedro, ele apenas foi um instrumento, ele foi um canal de Deus para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, ouvindo ele pregar. Ele foi só um instrumento de Deus. Quem fez toda aquela ação de mudança, deu poder às suas palavras, unção, virtude, foi o Espírito Santo de Deus. É importante o Espírito Santo na minha vida, é importante o Espírito Santo na vida da igreja, é importante você estar coberto pelo Espírito Santo, buscar essa cobertura, buscar esse poder, porque o Espírito Santo, a gente está falando aqui sobre você ter poder para falar de Jesus, mas na verdade o Espírito Santo ele completa a vida do crente em todas as áreas, em todos os aspectos. Basta nós darmos liberdade e deixarmos ele nos conduzir. Ele conduzia a nossa vida, e a gente vai ver essas atuações do Espírito Santo na vida do crente conforme esses ciclos que a Bíblia diz, né? Não são símbolos que inventaram, são símbolos que algum pregador, algum teólogo, o Espírito Santo simboliza isso, o Espírito Santo, isso aqui é símbolo do Espírito Santo. Não, a Bíblia chama o Espírito Santo muitas vezes por esses nomes, por esses símbolos. Então pelo menos 8 símbolos a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Conforme eu for falando, os irmãos vão até se identificar conosco. Eu já ouvi alguém pregar, eu já li na Bíblia, e a gente vai ver algumas referências bíblicas, né? O Espírito Santo ele é fogo, ele é vento, ele é água. Aí ele é água, rio e chuva, né? Água, rio e chuva são de água, né? Está na mesma classificação, mas a Bíblia chama muitas vezes de água, rio, chuva, e isso a gente vai ver tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele é água, rio, chuva, óleo ou azeite, selo, pomba. E a gente vai ver nesses dias passando bem rápido. De que forma? Quais as referências? Por que foram escritos dessa forma? E qual é a atuação dele, né? Esses símbolos, né? Por que tem esse símbolo? O que o Espírito Santo faz para ele simbolizar a água? Ou para a água ser um símbolo do Espírito Santo? Para o selo ser um símbolo do Espírito Santo? Para o fogo ser um símbolo do Espírito Santo? Então, talvez a gente vai atentar hoje mais para o fogo, né? O Espírito Santo é fogo. Então, a gente vai ver logo a primeira referência, o Espírito Santo sendo representado na Bíblia como fogo. Eu peço, irmãos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 4 e versículo 4, e também a carta aos Hebreus, capítulo 12 e versículo 29. A Vitória vai ajudando a gente ali, já está lá, ó. Se o irmão quiser ler lá já pode, mas só um pouquinho. O que o fogo faz? O que o fogo te lembra quando a gente fala sobre o fogo, né? O fogo, ele queima, o fogo consome, o fogo limpa, o fogo amolece. O mesmo fogo que amolece, endurece também. Se você quiser
amolecer a cera, você usa o fogo, né? Mas o mesmo fogo enrijece e endurece o barro, para que ele se torne um vaso, não é isso? Não é passado lá, o oleiro prepara lá, e um dos processos na fabricação do vaso é passar ele pelo fogo, né? Para endurecimento. Então, mesmo o fogo que amolece é o mesmo que endurece. O fogo esquenta e o fogo ilumina. Você vê que o fogo, muitas vezes a gente tem medo do fogo. O fogo, dependendo da situação, fora de controle, ele causa medo, espanto e até destruição, né? Mas a gente vê que não dá hoje para a sociedade viver sem o fogo. O fogo é importante, né? Em muitas áreas da vida do ser humano. E agora o Espírito Santo, o fogo representando ele. Qual é a ação do Espírito Santo na vida do crente que funciona dessa forma? Que é funcional como fogo na minha vida e na sua vida. Isaías capítulo 4, versículo 4. Quando o Senhor lavar a injustiça dos filhos de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de amor. Agora parece que vai falar de água, né? Começa a falar, porque a gente viu aqui, o Espírito Santo é água também. E uma das funções da água é lavar. Então, a gente vê que parece que mescla um pouco esse versículo, começa falando como se fosse falar de água, né? Quando o Senhor lavar a imundícia de Sião, limpar. Quem faz a limpeza? Agora, tanto o fogo como a água faz a limpeza, né? Limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Agora, ardor está falando de fogo, da chama que queima. Agora, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E agora eu quero só abrir um parênteses aqui, é um curso de doutrina. Quem já viu a gente orar aqui e citar, né? No versículo, né? Sobre a fé. O autor da fé, o autor e consumador da nossa fé. Não é? Eu já ouvi a pessoa às vezes orar, às vezes a gente confunde, né? Orar e falar autor e consumidor da nossa fé. Consumir é acabar, é destruir, né? Consumador não, é consumar, né? É confirmar. Então, autor e consumador da nossa fé, né? É concluir, é confirmar, é exercer a ação de estabelecer fé na sua vida, né? De forma contundente, que você creia, que você seja um vitorioso através da fé. Então, quem é o autor da fé na minha vida e na tua vida? É Jesus, e consumador também. Agora, aqui não, aqui é uma ação diferente, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e por isso que a gente vem numa sequência aprendendo que o Espírito Santo é Deus, não é? A gente aprendeu também os nomes do Espírito Santo sexta-feira passada. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de alegria, não foi? Aleluia! É o Espírito Santo, irmãos. É um fogo consumidor. Ele consome, mas ele não consome o crente. Ele não consome a vida do crente. Ele consome aquilo que não serve na vida do crente. E a gente vai ler mais para frente lá, talvez daqui 2 sexta-feiras ou 3, sobre o batismo no Espírito Santo. E João Batista, quando fala de Deus, fala: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando se fala batizará com fogo, está falando de trabalhar, mudar, transformar o nosso caráter, queimar. O fogo queima lá no nosso caráter. Existiam coisas que nós fazíamos quando estávamos lá fora. E já percebeu que tem muita coisa que você vem para a igreja e continua fazendo? E você sabe que a Bíblia condena? Esses dias eu tive um embate com um colega lá no serviço, ele criticando um outro irmãozinho, por causa de uma atitude que o outro irmãozinho fez. Assim não adianta, tá vendo? Que ele ia ir para a igreja, e aí eu tive
embate com ele, porque eu tive que defender o irmão. Porque, irmãos, as pessoas estão com a vida toda errada. Mas se vê um crente fazendo alguma coisa errada, vamos lá, sim que é crente, de certa forma eles não estão errados. Por que não estão errados? Porque ele não está com a Bíblia na mão falando pregando a palavra de Deus, falando temos que largar o pecado, temos que largar o mundo. Se eu digo isso, eu tenho que tomar cuidado nas minhas ações para que eu não escandalize o Evangelho e o mundo não me acuse. E por isso que é importante essa parte da ação do Espírito Santo com fogo, porque existe coisas na minha vida que não servem para a vida do crente, e muitas vezes eu carrego comigo anos aquilo, e eu falo: Jesus, eu vou na tua casa, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, e por que eu continuo com essa prática? Por que eu continuo agindo assim? É porque naquela área da sua vida, Jesus, o Espírito Santo, precisa queimar ainda, consumir e destruir, para que você seja livre daquilo. E a primeira ação, eu tenho que ver aquilo, eu tenho que colocar diante do altar do Senhor. E a gente vai ver aqui na próxima etapa, que é o fogo limpa. Isaías capítulo 6. Irmãos, peguem aí Isaías capítulo 6, versículo 7, 6 e 7. Irmãos, já até sabem sobre o que é Isaías capítulo 6, é um dos, depois de Salmo 91, um dos textos mais conhecidos na Bíblia. Quem é dos anos 90 na igreja vai lembrar que a maioria dos congressos, a maioria das mensagens, muitas delas, cada 10 mensagens, acho que 8 era sobre Isaías capítulo 6, né? Versículos 6 e 7. Quem vai ler? Quem pode ler, irmão? Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, antes de eu falar, os irmãos já encontrem também, ainda é sobre o fogo limpa. Números capítulo 3, versículo 3 e 4. Números capítulo 3, versículo 3 e 4. Isaías, ele tem uma visão tremenda e poderosa, e ele pensa até que vai morrer, porque ele vê o trono de Deus, ele vê os serafins voando em volta do trono de Deus, ele ouve os serafins dizerem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, dizerem 3 vezes: Santo, Santo, Santo. A Bíblia, quando fala 3 vezes alguma coisa, por exemplo, Santo, 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 é confirmando a santidade de Deus de forma muito contundente. E aqui Isaías vê isso, e agora ele está numa situação complicada, porque ele tem que vai morrer, e ele fala assim: eu sou um homem que habita no meio de um povo de lábios impuros, e eu tenho os meus lábios impuros. O que acontece? Acontece sobre esse versículo. Saiu dos serafins, foi até o altar, pegou uma brasa viva. O que é brasa viva? Eu sei que eu estou fazendo uma pergunta simples, mas eu estou perguntando porque muitos anos eu ouvia falar isso, eu nem atentava para isso. Brasa viva, brasa viva. Quando se fala de Bíblia, a gente imagina tudo é vivo, né? A palavra de Deus é vivo, né? O fogo é vivo, a palavra de Deus é viva. Então fala brasa viva. O que quer dizer com isso, brasa viva? Uma brasa acesa, ardendo, em fogo, vermelha, né? Aquela brasa quando está vermelha, será que queima? Eu não sei, irmão, nunca puxei para ver, não fiz essa pesquisa. Se algum irmão souber qual é o calor e a temperatura de uma brasa viva daquela. É quente. É quente? É bem quente, né? Mas foi lá com uma tenaz, que é uma ferramenta, né, de alguém que trabalha com fogo agora,
Quem trabalha com fogo usa aquela tenaz, aquela ferramenta. Quem já viu uma tenaz? Já viu uma tenaz? Quem é que trabalha com tenaz? Uma ferramenta de ferro, né? Medindo nos trincas lá de fora. Quem trabalha com forno, né? Para virar a peça, tirar a peça do forno. Isso, na Mafesa devia ter. Essa ferramenta é para você ficar longe da brasa, né? Então você pega uma certa distância e o fogo não arde em você. Então você vê que o serafim foi lá e o serafim, a interpretação, o nome serafim, o vendo original, é fogo também, né? É um ser de fogo. Serafim. Não sei se ali era. Isaías não fala aqui de um ser de fogo, ele fala que tinha 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam, né? Mas é certo que era um serafim, pegou essa brasa com uma tenaz e trouxe e tocou aonde? Nos pés de Isaías. Foi nos lábios. Por que foi nos lábios? Mas fala que ele não devia falar palavrão. Nos lábios, alguma coisa, como murmurava ou reclamava, né? Porque um dos problemas de Israel era o que? Ao decorrer dos séculos de murmuração, né? Ele habitava um número todo de. Mas hoje seria o quê? Não sei se era palavrão. Mas hoje seria o quê? Seria palavrão, né? Quando se fala isso, fala, eu falo palavrão, não é? Homem de lábios impuros. Irmãos, e você está num ambiente tranquilo, você fala. Mas se a glória de Deus descer na tua vida e tiver alguma coisa que não está condizendo, você vai jogar a cara no pó. Você vai falar, Jesus tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Porque por causa da santidade de Deus, você tem medo de ser consumido. Mas o amor de Deus é tanto quanto a sua santidade. E Ele entra em ação para que aquilo que te condena, aquilo que te acusa, aquilo que te faz mal, seja arrancado da sua vida e você levante, ergue a cabeça e ande com justiça diante da presença de Deus, não por sua justiça, mas pela justiça do Altíssimo, que pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história. Então Isaías, qual era o problema dele? Por que ele não tocou no pé? Por que ele não tocou na cabeça? É de repente que Jesus age na minha vida e na tua vida. É de repente que Deus age. É de repente. Isaías estava esperando? Isaías estava numa expectativa? Não. Ele nem imaginava que isso ia acontecer. Mas de repente, ele tem essa experiência. Passou o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 6. Em um momento da vida de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías recebe a visita de Deus, não para matá-lo, não para destruí-lo, mas para transformar a sua vida, tirar aquilo que fazia mal a ele, e toca onde? Nos seus lábios, porque é onde ele tinha o pecado, é onde ele tinha o problema, e aquela brasa serve para queimar, consumir, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado, através do fogo do Espírito Santo, que limpa. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu já contei aqui sobre um sonho e revelação. Por que eu falo sonho e revelação? Porque a gente sonha, né? Sonha a noite toda. Eu sonho, irmãos, eu sonho 6 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Eu sonho toda noite. Raramente eu não brinco sonhar, mas eu descarto todos os sonhos, sonho. Mas existe sonho e revelação. É revelação. E toda vez que Deus me mostra alguma coisa, em sonho. Algumas coisas eu já entendo, algumas coisas eu demoro um pouco a entender, e algumas coisas eu vou entender só por 1 segundo. E eu sonhei uma vez, eu já contei aqui, que eu vi um altar alto, eu não sei se tinha, eu sei que não dava para me alcançar a altura dele, devia ter uns 2 metros, 1,80 m de altura aquele altar, numa escada ao lado dele, e um sacerdote também muito alto, talvez uns 2 metros de altura, mas não era 2 metros de altura e magro, ele tinha um corpo proporcional à sua altura, né? Era todo proporcional,
Na verdade, não é que ele era alto, é que a estatura dele era diferente de uma estatura humana, né? Mas ele tinha, talvez, uns 2 metros, e ele tinha na sua mão, era um sacerdote, e na sua mão era um cetro de rei, de ouro, um cetro, uma bitola, não sei, talvez uma bitola quase disso aqui, ó, redondo, grande, segurando as mãos, e ele sobre aquele altar, eu conseguia ver como se ficasse transparente para mim, era um altar de ouro, talvez, bem brilhante, pela cor, eu acredito que era ouro, e não é para dar para ver, mas é como se ficasse, fosse uma janela transparente, ele permitia que eu visse o que estava dentro do altar, e a princípio eu não vi o que era, eu só vi um fogo, e ele lançava, eu achei interessante, que era palha, e palha a gente entende sempre como algo que estraga, algo que não tem valor, né? Mas era a palha que ele jogava, e ele jogava uma palha seca lá dentro, e aí aquele fogo subia aqui, já viu quando você joga a palha no fogo, né? O fogo sobe de uma vez e abaixa novamente, né? Muito rápido, alguns segundos só, e aquele fogo subia um fogo alto que enchia aquele local, exatamente quando acontece quando a gente joga a palha no fogo, e ele sentia, igual quando a gente fica na churrasqueira, eu via no semblante dele, que ele sentia o calor do fogo, porque ele ficava assim, e a impressão que eu tinha é que ele suava no seu rosto, e o semblante dele era que aquele ambiente estava de calor, e que aquele cetro ele ficava mexendo lá dentro, e aquele fogo abaixava novamente, e ele tacava a palha e o fogo subia, e ele ficava batendo aquele cetro lá dentro, como se estivesse fazendo o fogo pegar naquele local. E ele fez isso umas 4 vezes, 3 ou 4 vezes, e aí eu consegui enxergar o que tinha lá dentro, e tinha um lenho mais ou menos desse tamanho, sequíssimo, um lenho seco, só que o lenho não pegava fogo. E aí eu acordei. Por que eu estou dando esse exemplo? O Espírito Santo é um fogo que queima. Ele queria colocar fogo naquele lenho seco. A gente entende que o lenho simboliza muitas vezes a vida do crente, e quando o lenho está verde, ele é mais difícil pegar fogo. E eu sempre ouvi dizer, às vezes em vigília, quando a gente está orando, irmão, você começa a buscar Deus, o lenho está virgem ainda, o lenho ainda está verde, ele não pega fogo, né? Você coloca lá no fogo, ele começa a estralar, começa a liberar água, né? Líquido, mas daqui a pouco ele demora, mas pega fogo. Mas lenho seco não, lenho seco é facinho tacar fogo. E o sacerdote tinha dificuldade para tacar fogo naquele lenho. Eu entendi que era a minha busca, eu tinha que continuar buscando nessa época. Eu estava orando um período um pouco mais do que eu costumava orar, e eu lembro que eu orava, falava, Jesus, eu não estou sentindo, cadê a tua presença? E eu ia para o outro lado e orava, cadê a tua presença na minha vida? Jesus, a tua presença na minha vida. E aí eu entendi que alguma coisa está acontecendo com o fogo e não queimava, mas o sumo sacerdote estava ali pronto para tacar fogo nessa lenha, né? E a lenha estava ali no altar, então provavelmente tinha que continuar, já que ele continuava atacando fogo, em algum momento a lenha ia pegar. Era um período na minha vida que eu estava passando. Estou dando esse exemplo porque o fogo limpa, o fogo queima. Agora o fogo ilumina. Salmo 78, versículo 14. Mas antes, Números capítulo 3. Quem achou o Números capítulo 3 que eu tinha pedido? Números 3 e 4. Isso. Isso. Quem conhecia essa história? Colocaram fogo estranho no altar. Tinha a forma correta de acender o fogo, tinha
tinha a forma correta de cuidar do fogo para que não se apagasse, e tinha o local correto de levar. A gente não vai entrar nessa parte. Mas eles não fizeram isso, eles eram sacerdotes, filhos de Arão, os primeiros sacerdotes instituídos para estar ali conduzindo e representando o povo que estava no deserto, o povo de Israel, representá-los, conduzi-los e oferecer sacrifício pelo povo diante do Senhor. Arão era o sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes da casa do Senhor ou no tabernáculo, já que no templo não tinha templo ainda. O templo foi muito depois construído por Salomão, mas nesse tempo tinha um tabernáculo no meio do deserto, e ali eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, e esses sacerdotes não entenderam a responsabilidade e o compromisso que eles tinham com o Senhor. Ontem lá no culto do lar, nós lemos um texto em que Davi entrou, os seus homens entraram lá na casa do Senhor, o local onde não podia, pegaram o pão da preposição e se alimentaram dele porque estavam com fome. Deus os matou? Não. Jesus dá testemunho depois, né, de que Davi fez isso, e Deus não os tratou com ira. Mas esses dois homens não entenderam o sagrado, não entenderam o santo e agiram de forma incorreta. Irmãos, muitas vezes a gente vê a pessoa sem entendimento fazer coisas absurdas com a igreja, com o templo, com o crente, e às vezes até não acontece nada com ele por causa da ignorância, ele não entende o que está fazendo. Mas quem tem entendimento do que é sagrado, do que é santo, quem tem entendimento de quem é Deus, já foi a ele revelado, iluminado o seu coração. O Senhor já abriu e já tirou as escamas dos seus olhos e já abriu o seu coração para que ele compreenda. Não pode brincar com as coisas de Deus, tem que ser reverente. E quando eu digo não brincar com as coisas de Deus, não é que você tem que ser impecável, não pode ter falhas, mas tem que ir diante de Deus com o coração limpo, com a mente pura e com a vida descoberta, porque diante de Deus não se esconde nada, já que Ele é fogo consumidor. Temos que chegar diante dele com ousadia diante do trono da graça e falar: Senhor, aqui está o reino de vão. Eu vou falar tudo que é o reino de vão, porque o Senhor já conhece mesmo. Porque tem gente que quer vestir uma roupa de santidade, não só diante dos homens, mas diante de Deus também. Uma vez eu estava muito, eu tinha 17, 18 anos, mas muito santo demais, né? Não toco, né? Meu pai virou para mim e falou assim: deixa esse rapaz, você nem sei não, seja o que você é. Porque muitas vezes nós exageramos, nos tornamos religiosos, queremos ser santo mais do que nós somos. E na verdade, quem muda a nossa vida, nós só temos que nos entregar, recebê-lo e aceitar. Jesus disse: aqui faz mal na minha vida espiritual, eu não quero. Mas não de forma legalista, né? Eu não faço, mas estou doido para fazer. Eu não faço, mas eu quero fazer. Eu falo: a igreja não faz, não sai. Mas lá no meu coração estou cheio daquilo. Não! Jesus, eu sei que isso não presta, então eu não aceito na minha vida. Mas olha a minha estrutura como que é. E coloca diante de Deus: o seu Espírito Santo é fogo. Me queima, Jesus. Me queima, Senhor. Me transforma, Jesus. Tira isso da minha vida. Tira isso do meu caminho. Que eu seja melhor. Que eu seja consagrado a Ti. Que eu seja edificado pelo Teu Espírito Santo. Que eu seja transformado pela Tua justiça. Aleluia! E aí a transformação é real na minha vida. Senão eu arrasto esse legalismo a vida inteira e nunca mudo. Mudei por fora. As pessoas acham que eu sou. Não, eu não sou nada. Mas Jesus, quando Ele me reconhece, quando Ele me vê como justo, porque aceitei o seu sangue que me lavou na cruz, porque eu aceitei a sua palavra que me limpa, porque eu aceitei o seu Espírito Santo que me queima com fogo, com brasa viva no altar, que me lava, me limpa, me transforma e me queima, para eu andar na presença do Senhor. Aleluia! A minha vida é diferente, a minha vida muda verdadeiramente. Esses homens morreram porque tinham conhecimento da verdade,
creram e não receberam a verdade. Isso mesmo. O publicano chega lá e ora, bate no peito. Não bate no peito, bate no peito ou outro, né? Ele fala: que bom que eu sou que nesse publicano. Ele começa a se envaidecer e se justificar diante de Deus pela sua própria justiça. Mas o publicano não, ele ora. E a oração é bater no peito e falar: eu sou miserável. E ele reconhece o que foi justificado, o que foi recebido por Deus na sua oração. É o publicano, não por causa dos seus pecados, mas por causa do reconhecimento. Porque o melhor para o homem, irmãos, é ele estar pronto a rejeitar a sua impiedade, a reconhecer as suas misérias e deixar as suas misérias para trás e correr aos pés de Jesus e correr aos pés da cruz, do que o legalismo. Eu sou um homem bom, sou uma mulher boa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso de Deus fazer nada por mim, porque eu já sou uma pessoa boa, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém. Isso é legalismo. A minha justiça nunca vai poder me salvar. Eu tenho que ser essas coisas, mas porque Jesus me amou. Eu tenho que ser realmente essas coisas, mas porque Jesus me transformou. Porque o legalista, ele não entende que o mundo já está perdido, o mundo jaz no maligno, o mundo já está perdido em sua corrupção, e o homem nasce achando que ele pode se justificar pelas suas obras, sendo que ele nasceu já no mundo caído e corrompido. Quando eu nasço, eu sou só um pecadorzinho, não peguei ainda talvez, mas já sou um pecadorzinho. Está faltando chegar só o primeiro dia, é questão de tempo. Eu vou ter o meu primeiro pecado e minha primeira atitude incorreta, né? Eu preciso da salvação. Jesus veio para me livrar do pecado e da morte. Jesus veio para me livrar disso. O Espírito, fogo, ilumina. O Espírito Santo, simbolizado agora como fogo, ilumina. Salmo 78, 14, Gálatas 5, 18. Salmo 78, 14. De dia costeou por uma nuvem e toda noite por uma luz. Aleluia. Salmo 78, 14. Aí está fazendo uma alusão àquele momento em que Israel está no deserto, atravessando, e tinha algo muito peculiar e muito maravilhoso que acontecia lá, que é o quê? A nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite, né? E agora, fogo que ilumina. Qual era a função dele? Tanto era trazer o aquecimento para Israel, porque no deserto eles atravessavam, durante a noite o frio era castigador. Por quê? Porque a areia do deserto, o solo do deserto, ele não retém calor, né? Se você for ali para o Rio de Janeiro, aqui também acontece isso, mas parece que no Rio é um pouco mais, não sei se por causa da terra, a noite pode estar, a noite fresquinha como for, você pode estar ventando, o sol já se foi, mas você continua com calor, tem que ficar, muita gente sai para fora, está sentado nas calçadas, os que têm ar-condicionado ligado. Por quê? Porque não refresca a noite, não dá conta de refrescar, porque o sol ainda está quente, sobe o calor. Mas o deserto não é assim. O deserto não retém calor, o solo, o que acontece? Aí logo as pessoas estão com sol escaldante durante o dia, mas à noite vem o frio. Essa coluna de fogo tanto servia para aquecimento como para iluminar, né? Que coisa tremenda e maravilhosa. Você vai falar, mas iluminava mesmo o ambiente? Iluminava tudo, irmãos, ficava clarinho. Olha os cuidados de Deus, né? Os cuidados de Deus. Iluminava todo aquele arraial de Israel, enquanto as outras nações. E aí eu estou te falando de uma época em que não tinha luz, não tinha lâmpada, não tinha energia elétrica. Então eles no deserto, imagina no deserto, não tinha nada a favor deles, né? Eles tinham luz,
iluminando todo o seu arraial, e eles podiam se locomover entre as tendas, entre eles à noite. Olha que maravilha, que bênção, né? Você vê lá que no Egito eles não andavam à noite na rua, tinham medo, né? Tinha lá os motivos deles lá, das crenças dele, os deuses deles lá, não andavam à noite, na escuridão da noite, noturna. Israel, mesmo no deserto, mesmo sem urbanização, mesmo sem tecnologia, tinham luz durante a noite, ficavam tranquilos. Nós moramos ali em São Paulo, quando eu era criança. Eu acho que não dava 1 quilômetro da Petroquímica, hoje é a Braskem, e a chama dela fica igual aqui da Petrobras de São José. Tem dia que eles estão queimando resíduos lá, né? E sobe aquelas chamas gigantescas, e aquelas chamas ali, de vez em quando eles tinham que aumentava aquelas chamas lá, não sei quantas vezes, aquela chama gigante, e parecia, né, mãe, 9 horas, 8 horas, 9 horas da noite, a casa que a gente morava ficava de frente, questão de 1 quilômetro, mas era um bairro urbanizado, tinha ali no bairro de Capoava, tinha quarteirões, né? 4 quarteirões até chegar, e tinha uma avenida, e depois vinha aquela empresa muito grande, e lá na frente dela aquela chaminé, uma altura, não sei se 10 metros, 20 metros, mais, né? Uns 20 metros de altura, e aquela chama lá em cima pegando, mesmo naquela distância. A gente abria a porta, nós éramos crianças, e aproveitávamos aquele momento, que era uma vez ou outra aquilo, parecia que estava de dia, né, no bairro, e aí abria as portas, apagava as luzes, ficava tudo claro dentro de casa, por causa daquela chama naquela distância. Imagina essa coluna de fogo no alto do arraial de Israel, ficava tudo clarinho. Então, é fogo que ilumina. Isso foi para Israel, de forma física, de forma visível, de forma real ali, eles viram a atuação e o poder do Espírito Santo. Agora, para a igreja, Gálatas capítulo 5, versículo 18, para terminar o fogo que ilumina, e aí a gente vai falar do vento, só em um versículo, da água e do óleo. Gálatas capítulo 5, versículo 18, agora na minha vida e na tua vida, o Espírito Santo que ilumina. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Salmo 119, versículo 105, embora está falando da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, a gente sabe que está falando a mesma coisa, não é? Porque o que é lâmpada para os pés? É para iluminar o seu caminho. Luz para o meu caminho, para iluminar o seu caminho, para você caminhar sem tropeçar e ver por onde você passa. Agora, mas se sois guiados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, está falando da minha vida e da tua vida, ser guiados pelo Espírito Santo, ser guiados por Deus. Quem sabe que o caminho espiritual está falando do caminho. Temos que ter vereda de justiça, caminhos justos diante do Senhor. As minhas práticas têm que ser práticas de um verdadeiro crente que fala do Senhor. E de que forma eu tenho uma vida dessa forma? Desse jeito, se eu sou guiado pelo Espírito Santo. Não estás debaixo da lei, porque a lei é um meio de te guiar também, é ou não é? Ele te dá uma diretriz. Vamos lá aos 10 mandamentos. O que diz os 10 mandamentos? Não matarás. Vamos começar pelo matarás. Não matarás, não é? Israel não matava, né? Tinha essa orientação. Sempre existiu as exceções, mas não matava, seguiam a lei de Deus. Não matarás. Não assassinarás, na verdade, se você for levar ao pé da letra, ao original. Não assassinarás. A lei. Aí Jesus falou: se você se polarizar com o seu irmão, você já cometeu homicídio. Dependendo da sua atitude, não precisa pegar um revólver lá, pá, pá, pá. Não precisa pegar uma arma e lá e tirar a vida de alguém. Uma atitude sua pode matar. Jesus falou sobre isso. E muitas vezes no meio de Israel,
A lei ensinava o quê? Não matarás. Ela deu uma diretriz. E no meio de Israel não matavam com as mãos. Era uma pessoa justa diante dos homens. Mas talvez nas suas atitudes tinha vários homicídios. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo não precisa de lei, porque o Espírito Santo vai além. Ele faz você ser justificado, transformado, moldado e agir corretamente através da sua vida interior. Você acredita naquilo, você é transformado por aquilo, e mais do que isso, é guiado pelo Espírito Santo para compreender e entender essas coisas. Aí você vai entrar no amor ao próximo, sua atitude como filho de Deus, uma mente de Cristo, uma mente transformada, para agir conforme a palavra de Deus diante dos homens e das pessoas. E aí você vai ver ali, ele entra mais. O irmão falou do adultério, que está falando de adultério e não adulterar, na forma física, na ação, na atitude de adultério. Estou falando você no coração, você pode adulterar, mas quem é guiado pelo Espírito Santo, não chega a esse ponto, não chega a acontecer isso. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito de Deus, ele não precisa de lei, porque ele já compreende isso. Por isso que nós temos que cravar a lei de Deus na tábua do nosso coração. Deus deu para Israel e entregou na mão de Moisés nas tábuas da lei, não foi? Os mandamentos do Senhor. Ele fala, agora vamos evoluir mais. Eles leram e aplicaram em suas vidas, mas não deixaram descer no coração duro, não deixaram ela ser aplicada no coração. Entenderam como ritual, que isso serviria e os justificaria, seria ato de justiça. Mas eu digo para vocês, apregoe no coração, aleluia, porque a sua atitude não vai ser eu não posso, vai ser eu não quero. Por quê? Porque eu sou filho da justiça. Eu não quero porque o Espírito Santo habita em mim. Eu não quero porque o Espírito Santo me iluminou. Eu não quero adulterar, eu não quero matar, eu não quero roubar, porque isso não presta. Eu tenho repulso a essas coisas e o Espírito Santo habita em mim. Eu sou filho da luz, filho da justiça, filho de Deus, e eu quero agir com justiça, porque isso é maravilhoso. Aleluia! O Espírito Santo te guia isso, te ilumina, te faz ter força para não andar nessas obras da carne, andar nas obras da luz. Agora, para concluir, irmãos, e eu disse que o Espírito Santo é fogo, e a gente deu alguns exemplos aqui, que o fogo ele queima, ele limpa, ele ilumina. Teria mais exemplos, né? O fogo amolece, endurece, talvez numa outra oportunidade. São ensinos maravilhosos também sobre essa ação do Espírito Santo. A irmã deu um exemplo de coração duro. O Espírito Santo, ele amolece o coração duro. Mas a gente vai ler aqui o Espírito Santo agora como vento. A gente falou como fogo e agora como vento. E o vento, ele tem influência, olha, na nossa alimentação, na nossa transmissão. Ele é poder e ele é refrigério. E a gente vai falar só sobre poder. Poder, Atos capítulo 2, versículo 2 e o versículo 37 ao 41. Então, o Espírito Santo, poder, que foi a leitura que a gente fez. E eu vou ler aqui só do versículo 37 ao 41. A gente vai ver aqui o que aconteceu depois dele receber o Espírito Santo. Poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Poder na minha vida e na tua vida, domingo agora, quando nós fomos evangelizar. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificavam, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia alegraram-se quase
agregaram-se quase 3.000 almas. Então olha o poder da palavra na vida de Pedro quando ele pregou. Olha o poder do Espírito Santo atuando. 3.000 almas receberam aquela mensagem, creram e foram batizadas em Jesus para receberem perdão dos pecados e receberem dom do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz isso. Irmãos, o Espírito Santo também é água, rio e chuva. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Por favor, Vitória. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Eu vou ler, irmãos, para nós terminarmos, tá? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo, versículo, do 37 ao 39. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água que sacia a sede. E Jesus estava falando do Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando você fala quem tem sede vem a mim beba, você imagina um copo de água, né? A revelação dele, vindo no deserto, no 38 ele avançou mais. Quem tem sede vem a mim e beba. Jesus é a água que sacia a sede. E essa água, irmão, não é aquela que você toma. Porque ele deu o exemplo da água, mas essa água aqui é limitada, né? Você toma água agora, quanto tempo vai durar para você ter sede de novo? Quando muita gente vai tomar água novamente. Então, toma água várias vezes. Essa água você nunca mais vai voltar a ter sede. Jesus falou para a mulher samaritana. Por que ele não vai voltar mais a ter sede? E entra mais agora no versículo 39, no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, agora não é copo com água não, agora é rios de água viva correrão do seu ventre. E a gente sabe que o rio, a água brota, né? A água brota, tem uma nascente, né? E aí vai fluir do seu ventre rios de água viva. Por isso que Jesus fala para a mulher samaritana: não vai ter mais sede, que essa água vai fluir, não é de dentro para fora, é lá no seu ventre. Por isso que te sacia a sede, você revigora. Não é interessante, irmão? Fala então, você não tem mais sede, é interessante, é uma sede gostosa, né? Porque essa água está fluindo e você vai bebendo dela. Estava conversando com um colega esses dias, rapaz, engraçado, estava uma sede gostosa de orar, de buscar a presença de Deus. Eu falei, é diferente dessa sede de água, né? Você começa, se você não tomar água, você começa a morrer. Essa não, essa é algo que começa a impulsionar dentro de você. Que vontade de entrar na presença de Deus, que vontade de falar com Deus, que vontade de orar. E você fica procurando um local, você tem que arrumar um local, às vezes em casa, aonde é que eu vou, que como eu vou orar? Não dá, gente, eu vou para o banheiro, eu vou para um lugar, eu preciso falar com Deus, estou com sede, estou com desejo da presença de Deus. Por quê? Porque rios de água viva estão no seu ventre e você quer estar nessa água. Você não quer mais só beber essa água, você quer mergulhar nela, quer estar dentro dela, você quer usufruir dessa água viva que jorra para a vida eterna. 39. E isso disse ele, aleluia. Mas que água é essa, meu irmão? Ele está falando só de água, não falou não, no 39 agora. E isso disse ele do Espírito Santo. Aqui está só Espírito, mas a letra minúscula a gente já aprendeu o quê? Que quando o Espírito está na Bíblia, quando a letra maiúscula é o Espírito Santo. Só está Espírito, né? Mas é o Espírito Santo, não tem dúvida. Não existe outro Espírito. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de alegria, o Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Embora Jesus soprou, quando ressuscitou aos seus discípulos, soprou sobre ele o Espírito Santo, mas o Espírito Santo desceu naquela leitura de Atos capítulo 2, sobre eles, né? Quando ele subiu, eu falei: vos enviarei o Consolador.
o Consolador veio. Então, o Espírito Santo é água, é rio e é chuva. Por que chuva? Porque lá no dia de Pentecostes desceu sobre eles o Espírito Santo como chuva repartida como que de fogo. Ele é óleo e azeite. Zacarias capítulo 4, versículo 2 ao 6, para nós fecharmos, irmãos. Zacarias capítulo 4, versículo 2 ao 6. Desculpa de não ter dado mais para os irmãos lerem a referência, porque hoje está bem corrido. Zacarias capítulo 4, versículo 2 ao 6. E disse-me, leia, irmão Alisson, por favor. E disse, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo Aleluia. castiçal todo de ouro. Aleluia. E um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. Por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não com força nem com força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, pelo Espírito Santo. Que não venha faltar azeite sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Porque o que faz o fogo queimar, não se apagar? Amanhã o tema das irmãs é a lamparina, né? E a gente fecha aqui com isso, com a lamparina, com o castiçal, que ele era aceso com azeite. O que foi que falou com as 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes, 5 tinham azeite e 5 não tinham. E aí as suas lamparinas se apagaram. A minha lamparina e a sua lamparina precisa estar acesa. E eu também tive, né, um sonho, revelação sobre as 10 virgens, né? Sobre o azeite que não pode se apagar na minha vida e na tua vida. E não dá tempo agora, mas encerro, irmãos, neste momento, o azeite do Espírito Santo não venha faltar na minha vida e na sua vida. Que ele venha se destinar sobre a minha cabeça, sobre a sua cabeça. E na sexta-feira que vem a gente vai falar sobre o azeite, sobre o óleo, que seria para ungir reis, sacerdotes, lá no Antigo Testamento. Aleluia! Profetas, era a ação do azeite, era a função do azeite lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o azeite ainda é para ungir, mas agora é o azeite do Espírito Santo. E se Deus abre os meus olhos espirituais, eu vejo o azeite destilando sobre a vida dos irmãos, sobre a cabeça dos irmãos, sobre a minha vida. E a gente vai ver que o óleo pode estar sobre a minha cabeça, na minha orelha, nos meus olhos, nos meus lábios, nos meus ouvidos, no meu coração. Aleluia! Porque ele representa o Espírito Santo em toda a área da minha vida, em toda ação, em todas as faculdades do meu corpo, para que eu sirva bem o Senhor e para que eu seja vitorioso sobre a terra. E para que o mais importante, eu seja feliz e um bom representante da glória de Deus na face da terra e do Evangelho de Cristo, para que o mundo veja em mim a luz de Cristo brilhar como a aurora. Amém, meus irmãos? Busquemos o azeite, busquemos em tempo oportuno o azeite, para que a minha vida seja cheia de azeite, e no dia do Senhor eu tenha azeite em minha lamparina, eu tenha azeite em meu castiçal, eu tenha o Espírito Santo sobre a minha vida. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. O diácono Alisson abriu a oração, venha fazer também o encerramento. Vamos orar aqui para encerrar.